Olá a todos e a todas que nos acompanham no nosso canal de aula de Direito, especialmente em Direito Previdenciário. Em nossas atualizações de Direito Previdenciário, nossa última atualização, nós falamos da revisão da vida toda. Em nossa atualização de hoje, nós iremos tentar falar um pouco sobre o impacto que a Lei 14.331 de 2022, recente, no que diz respeito às perícias médicas previdenciárias. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que assistem nossas aulas que façam a sua inscrição em nosso canal, nos ajudem deixando o seu like, fazendo comentários, e prometemos responder todas as perguntas. Agindo assim, vocês estão nos ajudando a melhorar o conteúdo do canal. Ficaria muito agradecido a todos que assim agissem. Bom, a Lei 14.331, ela entrou em vigor a partir de 4 de maio de 2022, da data da sua publicação. Esta lei, ela veio alterar a Lei 13.876 de setembro de 2019, a Lei 8.213 de julho de 91, para dispor sobre o pagamento de honorários periciais e sobre os requisitos da petição inicial, naqueles litígios em que existem medidas cautelares relativas a benefícios assistenciais e previdenciários, aqueles requisitos previdenciários por incapacidade. Também revogando o dispositivo da Lei 8.620 de janeiro de 93. Esta lei, ela vem tratar de uma lei, a lei, ela vem tratar de forma que gera importantes impactos na área previdenciarista, ou na área previdenciária, em especial das disposições relacionadas ao pagamento dos honorários dos peritos médicos judiciais e da forma como elas se procederão, essas perícias judiciais, certo? De forma que ela vem abordando conteúdo na área da perícia médica sob o ponto de vista previdenciário. A sua principal alteração, ela diz respeito aos honorários periciais a cargo do vencido e o ônus da antecipação da perícia, impactando aí nos honorários periciais, seus requisitos, na petição inicial, em litígios e em medidas cautelares relativas aos benefícios assistenciais e previdenciários por incapacidade. De forma que o advogado, ele deve ter a preocupação em analisar bem cada caso e verificar a viabilização da ação, para que o cliente ele não corra o risco de arcar com o valor dos honorários da perícia médica, caso ele seja vencido no processo, né? Naquele processo em que não seja ele beneficiário da justiça gratuita. Além do fato de que deu aí o que não respeitando,
também os requisitos da petição inicial indicados na nova lei. Fato este, se ocorrer esses fatos, tá certo? Haverá, certo, um arquivamento do processo sem julgamento de mérito. Ou seja, se caso o requerente perder, não pagar, não for concedida a justiça gratuita, ele for convocado a pagar e ele não tendo condição de pagar, o processo vai arquivado sem julgamento de mérito. De forma que é extremamente importante entender os impactos das alterações trazidas por esta nova lei. Esta lei, no seu artigo 2º, ela alterou o artigo 1º da Lei 13.876 de 2019, de modo que o caput passou a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O ônus pelos encargos relativos a pagamentos dos honorários periciais referentes às perícias judiciais realizadas em ações em que o Instituto Nacional de Seguridade Social, ou do Seguro Social, o INSS, figure como parte, e se discuta a concessão de benefícios assistenciais à pessoa com deficiência ou benefícios assistenciais, previdenciários, decorrentes de incapacidade laboral, que ficará a cargo do vencido, nos termos da legislação processual civil, em especial no parágrafo 3º do artigo 98 da Lei 13.105 de março de 2015, que é o Código de Processo Civil. Em outras palavras, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, que até então era exclusivamente do Poder Executivo Federal, passou a ficar a cargo do vencido. O que na prática, se for obtido êxito na ação, nada muda. Mas se houver insucesso na causa, o cliente vencido terá que arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais. Caso, abre aspas, caso não seja ele beneficiário da justiça gratuita. O que não acontecia antes de vigorar a nova lei. Ou seja, se a ação fosse improcedente, não havia prejuízo para a parte. No entanto, agora os danos podem ser potencializados com a eventual possibilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Anterior à nova lei, o pagamento dos honorários periciais, antes previsto no artigo 2º da nova lei que revogou o artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 13.876 de 2019, previa que a partir de 2020 e no prazo de até 2 anos, após a data da publicação da Lei 13.876 de 2019, o Poder Executivo Federal seria responsável pelo pagamento dos honorários periciais referentes às perícias médicas em processo judicial. Essa temática ela deixou de valer e agora será vencido será o vencido que vai arcar ou quem arcará com o ônus do pagamento dos honorários periciais. Quanto à quantidade de perícias médicas, lá do artigo 2º da Lei 14.331 de 2022, ela alterou aí o artigo 1º do parágrafo 4º da Lei 13.876, de modo que passou a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 4º. O pagamento dos honorários periciais limita-se a uma perícia médica ou processo judicial e, excepcionalmente, caso determinado por instâncias superiores do Poder Judiciário, outra perícia poderá ser realizada, ou seja, só em caso de decisão em instância superior. Portanto, é apenas uma perícia. Isto porque
mesmo que o beneficiário seja acometido por diversas enfermidades, só são relevantes para a ação aquelas que de fato o o incapacita, certo, para o trabalho. Haja vista que o perito médico ele não vai discutir o diagnóstico do CID, e sim se existe ou não incapacidade para o trabalho. Se é definitivo ou temporária, se gerou sequelas, se tem nexo causal ou com causa, com a empresa e ou com o trabalho, né? É claro que em casos excepcionais podem ser necessárias mais de uma perícia, porém o dispositivo ele prevê que isso somente poderá ser determinado por instâncias superiores. No tocante à antecipação do ônus da perícia médica, lá no artigo 2º da Lei 14.331, também inclui os parágrafos 5º, 6º e 7º do artigo 1º da Lei 3.876. Vejamos, parágrafo 5º prevê que a partir de 2022 fica investido o ônus da antecipação da perícia, cabendo ao réu, qualquer que seja o rito ou procedimento adotado, antecipar o pagamento do valor estipulado para a realização da perícia médica, exceto na hipótese alencada no parágrafo 6º do artigo. O artigo 6º, já por sua vez, diz que os autores de ação judicial relacionados a benefícios assistenciais, a pessoa com deficiência ou benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laboral, que comprovadamente disponham de condição suficiente para arcar com os custos, deverão antecipar os custos relativos aos honorários previdenciários. Se bem observarmos, via de regra, será o INSS o réu nas ações processuais. Então, quem antecipará os valores relativos à perícia médica, tá? Mas, se o cliente perder a ação, ele deve arcar ou ressarcir, no caso, este custo ao INSS lá no final do processo, né? Excepcionalmente, se ficar comprovado que a pessoa possui condição financeira para tal, ou seja, para que possa pagar, ou que seja não ela beneficiada da justiça gratuita, será ela que deverá antecipar o valor dos honorários previdenciários, de modo que o INSS não terá a obrigação de pagar qualquer valor. O fato é que, certamente, o INSS ele irá buscar comprovar a possibilidade financeira do autor da ação, indicando aí para o juiz que sua contribuição previdenciária incidia sobre o teto da Previdência e etc. Né? No parágrafo 2º da Lei 14.331 de 2002, também inclui o parágrafo 7º, que esse dispositivo ele prevê que o ônus da antecipação do pagamento pericial, na forma do artigo 5º, recairá sobre o Poder Executivo Federal e será o processo processado da seguinte forma: as ações de competência da Justiça Federal, incluídas aquelas que tramitam na Justiça Estadual por delegação de competência, as dotações orçamentárias para o pagamento dos honorários periciais serão descentralizados pelo órgão central do Sistema Administrativo Financeiro Federal ao Conselho da Justiça Federal, que se incumbirá de descentralizá-las aos tribunais regionais federais, os quais eles repassarão os valores aos peritos judiciais após o cumprimento do seu trabalho, independentemente do resultado ou da duração da ação, vedada a destinação desse recurso para outros fins. Isso é o que determina. Nas ações de acidente de trabalho, de competência da Justiça Estadual, os honorários previdenciários são antecipados pelo INSS.
Os novos requisitos para a petição inicial está lá no artigo 3º da Lei 14.331. Nesse artigo também ele acrescentou o artigo 129A e 135A da Lei 8.213, de modo que os litígios e as medidas cautelares relativas aos benefícios por incapacidade, de que trata a Lei 8.213, devem observar os seguintes requisitos. Quando o fundamento da ação for a discussão do ato praticado pela perícia médica federal, a petição inicial ela deverá conter em complemento aos requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil. A descrição clara, ela deve conter, clara da doença e das limitações que ela impõe, o que não corresponde somente ali você indicar o CID da doença, sendo que também é necessário indicar, explicar a incapacidade que aquela doença gerou àquele seu cliente, a indicação da atividade para o qual o autor alega está incapacitado, a oportunidade em que você deve ali, nesta oportunidade que você deve indicar a profissão do cliente, bem como descrever ali na petição os gestos laborais para os quais ele está incapacitado. Ou seja, o momento em que ele fica incapacitado, né? As possíveis inconsistências da avaliação médica discutida, né? Que é o momento ali em que é pertinente se falar e utilizar do prontuário do Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade, que é conhecida pelas siglas CABI. E também apontar o porquê do perito haver errado. Não basta apenas dizer que o perito errou a avaliação, você tem que apontar os erros. Tá? E também declaração de que quanto à existência de ação judicial anterior com o mesmo objeto, esclarecendo os motivos pelos quais se entende não haver litispendência ou coisa julgada, quando for o caso, né? O processo ele deve ser instruído com os seguintes documentos: comprovante do indeferimento dos benefícios ou de sua prorrogação, quando for o caso, pela administração pública, o comprovante da ocorrência do acidente, seja de qualquer natureza ou de acidente de trabalho, sempre que houver um acidente, apontando como causa a incapacidade. Tá? Documentação médica de que a pessoa se dispõe relativa à doença alegada como a causa de incapacidade discutida na via administrativa. No artigo 129A, parágrafo 3º da Lei 8.213, é previsto ali que se há controvérsias versar sobre outros pontos, além do que exige o exame médico-pericial, o juízo ele vai dar seguimento ao processo com a citação do réu. Tá? O que entendemos é que esta lei, a mesma, ela foi criada na tentativa de sanar um montante de ações que existe na justiça, todas elas de formas descabidas, os quais configuram apenas aventuras jurídicas, e que os benefícios previdenciários ele alcancem a quem realmente faz jus. Tá? Isso é o que entendemos. Vamos ficar por aqui, já se demanda 20 minutos de aula. Espero ter contribuído com todos vocês e em uma próxima oportunidade nós falaremos da perícia médica previdenciária e as doenças cardíacas. Forte abraço a todos e espero contar com todos vocês em uma próxima aula. Abraço.